E é por esse motivo que eu odeio ser chamado de professor. Eu não sou professor, pelo amor de Deus. Eu nem concordo com a maioria dos professores que existem dentro das universidades, porque eles erram feio, erram rude, como costumam dizer. E você quer saber o que é isso? O que é errar feio, errar rude? Então, galera, se esquece aí de dar joinha, que isso é importante pra gente, beleza? Se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificação. Não esquece, de dar uma olhada no podcast. A gente tá fazendo podcast, já estamos na 3ª temporada, falando com muita gente de muita área. Não só do design, daquela coisa do globinho do design, né? Daquele mundinho do design. Mas extrapolando, falando sobre comunicação, sobre arquitetura, sobre embalagem, sobre uma porrada de coisa. Afinal, nosso pilar é design com inovação e tecnologia, beleza? Então não perca, dá uma ouvida lá, hein? Tô esperando lá os seus mequetrefe. E aí, atômicos, meu nome é Huck Janelli, sou designer de produto, sócio da Atom Studios e nas horas vagas dou aula em universidade, pós-graduação e graduação. E na verdade, eu dou aula nas universidades para poder transbordar o meu conhecimento que eu adquiri durante esses 22 anos na prática do design em si, do design na veia. Qual que é o grande ponto, né? Eu falo que eu não sou professor. E de fato, eu não sou professor. Oficialmente, para você ser considerado um professor universitário, você tem que fazer uma prática, ou tem que se desenvolver na prática acadêmica. Ou seja, eu tenho que fazer aí um curso para poder dar aula e assim por diante. Isso quer dizer que eu sou um merda dando aula? Não, pelo contrário, não tem nada a ver com isso. Você faz essas práticas para poder entender e se desenvolver e saber como é que você vai usar as metodologias. Eu tenho essas metodologias porque afinal, minha mãe era professora de professores, ou seja, ela era pedagoga. Ela ensinava professores a professorar. E um dos primeiros pontos dessa história toda foi que ela me ensinou, assim, muita coisa da área de professor. E de fato eu peguei essas coisas e entendi que eu tinha 2 grandes potenciais. Um deles era pegar e falar, olha galera, legal, dá aula, perfeito, bonito, bacana, mas de fato as coisas funcionam desta forma, tá? Porque existe 2 universos, tá? Existem 2 universos aí que são universos bem controversos, tá? Que é o universo acadêmico e o universo profissional, que a gente chama, e que na verdade deveria ser um só. E no acadêmico fica tão preso, mas tão marcado, mas tão enraizado nessa encheção de saco de ficar, vou pegar e vou montar direitinho, ele tem que fazer referência, tem que trazer referência, É tão absurdo isso, é tão surreal, que fica num ciclo sem tamanho de toda hora você ter que se referenciar. Galera, na vida profissional, o cara que tá te contratando, ou quem tá te contratando, ele tá te contratando porque você já tem essa referência. Você não tem que ficar mostrando pro cara de onde você tirou a referência. Agora, você tem sim que trazer referência. Isso não tenha dúvida. Nenhum trabalho que eu fiz até hoje, eu não trouxe uma referência. Não fiz uma pesquisa, uma análise, mas eu não tenho que provar pro meu cliente que a referência foi através de um livro e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Não, eu não preciso. Só que eu preciso referenciar. Eu preciso mostrar que, a pesquisa indicou isso daqui, tem pesquisas de tal região que estão mostrando tal coisa, e é por isso que a gente acredita que esse é o melhor caminho do projeto de vocês, beleza? Isso é uma coisa que me incomoda profundamente na universidade, porque existem, e quando eu falo que eu não sou professor, eu coloco muito para os meus alunos que meus alunos também não são alunos. Pô, cara, você não entra na universidade para ser aluno. Isso é a primeira coisa que tem que entender. Se você entrar com a mentalidade de aluno, você não vai evoluir. E realmente a universidade não vai fazer sentido para você. Só vai fazer sentido quando você entrar de fato com a mentalidade de que aquilo que você está fazendo é parte da sua profissão, ou é parte da nossa profissão. O que eu vim fazer na universidade? O que eu percebi ali? Cara, eu queria transbordar isso, eu queria mostrar que tem coisa muito legal na universidade e tem coisa muito legal no mercado de trabalho, cara. Muito boa no mercado de trabalho. O que é legal no mercado de trabalho? Você tem que dar sua voz, você tem que se impor, você tem que se colocar. E várias das coisas você tem que se adaptar.
Aliás, um bom designer é o cara que consegue se adaptar ao projeto. Quer se adaptar ao projeto? Você acha que todo projeto vai vir bonitinho? Você acha que realmente o professor vai ser o seu cliente? Aliás, o professor que fala, eu sou seu cliente, tá viajando, cara. Na boa. Tá viajando forte. Eu nunca viro para meus alunos e falo, imagina que eu sou seu cliente. Eu não sou o cliente dele. Até porque eu não tenho nem condições de ser o cliente. Porque o meu olhar não vai ser um olhar de cliente. Vai ser um olhar crítico, talvez em pontos que não sejam relevantes. Vou dar um exemplo. Modelos, protótipos lá, como eu sou designer de produto, eu faço muito isso. E uma das minhas principais expertises é subir modelo, protótipo para mostrar para cliente, mostrar para as pessoas, mostrar como é que funciona. E um desses conceitos é o porcótipo, que eu acabei criando há muito tempo atrás. Hoje ele é patenteado, é licenciado, é usado para um monte de escritório, Questunó, é usado lá na Teca, na Espanha, e usado em outros escritórios que eu fui saber depois, tá? Que era usado. E é interessante, foi eu que criei esse conceito. Foi eu que desenvolvi ele. Inclusive na Questunó, se vocês baterem lá, derem uma olhada, vocês vão ver que ali tá escrito Huck Janelli, né? E esse conceito de porcótipo é o quê? É justamente uma problemática que eu identificava na faculdade. Eu comecei com essa história na faculdade. Por que eu comecei na faculdade? Porque eu percebia que para subir um modelo exato, um modelo que o professor queria ver, ou um modelo bonito, ou um modelo elegante, ou um modelo perfeito, cara, eu tinha que ter muito mais informação do que eu tinha. Quando você desenha um sketch na mão, cara, você não tem todas as informações do seu projeto, nem ferrando. Como é que você pode ter as informações? Não tem. Você tem um conceito, você tem uma ideia. E várias vezes é importante a gente testar pedaços. Então o porcótipo ele serve para fazer em um dia, rápido, testar muito rápido e entender quais são os problemas daquele ponto. Entendeu? Aquilo lá passou um degrau. Próxima etapa, vamos começar a desenvolver. O que acontece na questão da academia e por que eu venho para a academia e por que eu fui convidado para a academia. Eu já tinha uma vontade de dar aula, mas eu achava que eu não tinha capacidade de dar aula, beleza? Esse é um ponto muito importante. Só que em 2008, quando eu estava no Nó Design, o Léo Barão foram convidados porque o coordenador do curso, Léo Mandiovac, conhecia muito bem, principalmente o Barão. E o Léo ele conheceu quando os dois, o Léo e o Barão, foram expor uma peça nossa lá em Milão, na Feira de Milão, através do Brasil Faz Design, beleza? Eles foram lá, dormiram lá na casa do Léo, e o Léo, quando veio para o Brasil, retornou para o Brasil, ele foi convidado pelo IED para ser coordenador do curso de design. O IED do Brasil, o IED mundial, que tem na Espanha, Itália e tal, que ele é? Ele é, na verdade, ele era um tecnólogo, beleza? Então, eu chamava pessoas de mercado para poder dar aula e explanar as coisas, beleza? E daí eles foram chamados para isso. Eles foram chamados em 2008, começaram a dar aula, e o Léo perguntou para eles, cara, eu precisava para os alunos alguém que soubesse muito subir projeto, desenvolver, às vezes até soubesse coisas de fabricação. Eles falaram, cara, nosso sócio, o Huck, ele é mestre nisso, ele que resolve nossos problemas. Ele é muito bom nisso, ele sabe processo de produção, ele sabe como executar, ele sabe como tirar um conceito super confuso do papel. Puta, eu fui convidado. Cara, foi amor à primeira vista. Minha mãe já comentava, ela que era uma pedagoga, que ela achava que eu tinha, assim, um modelo pedagógico, uma linha de raciocínio, que é o famoso sala de aula invertida, e de fato eu tenho sala de aula invertida porque eu tive o mesmo problema. Né? Eu tive uma educação muito complexa, muito complicada, porque eu não era dentro dos padrões normais, pelo contrário, né? Eu sofri muito. Né? Então, as linhas construtivistas foram as linhas que eu me identifiquei. E por causa disso, eu acabei desenvolvendo essa técnica comigo mesmo. Tanto que eu ensinava, já dava workshop, palestra em N-Design, em R-Design, em faculdades, universidades, a gente já dava palestra e workshop. E cara, legal. Aí comecei a dar lá aula no IED. Pô, me apaixonei, cara, achei muito legal, porque tinham duas coisas que eram interessantes. Primeiro, o meu maior medo não é ficar idoso, é ficar velho. O que é ficar velho? Eu olhar para as coisas que tem do hoje em dia, que eu vejo muito colega fazendo, tanto profissional da área, né, do design que eu vejo, que eu tangencio, assim como professores, falando que os alunos eles são muito bobos. Que os alunos eles não sabem nada, eles querem tudo fácil. Ô, galera, na boa, na minha época tinha a mesma quantidade de aluno fazendo a mesma merda, né? Mesma quantidade de aluno falando, ai, não quero fazer, ou dando uma desculpinha. A mesma que tem hoje, sabe? Só que o que acontece? Sobram aqueles que são bons. Por isso que a gente olha aí pro mundo e fala, nossa, antigamente era bom. Não, antigamente era a mesma coisa. Cara, o Lobão, o cantor, uma vez, ele foi questionado por que antigamente tinham bandas boas. E foi muito legal a resposta dele, porque ele virou e falou, cara, não é que antigamente tinha bandas boas, tinham bandas tão ruins quanto tem hoje. Só que só sobram as boas, e como só sobram as boas, a gente só lembra das boas. Aí é que tá o ponto. Se você entender isso, você entende que o seu momento, o seu lugar é agora.
Então, se você está estudando e está fazendo isso, é para isso que você está se desenvolvendo. Mas voltando para não viajar muito, porque eu sou conhecido como viajando pra caramba, beleza? Quando eu fui dar aula, eu achei muito bacana, achei legal. E a gente foi crescendo nisso. Só que lá por 2011, 2012, eu tentando ainda entrar em Senac, entrar na São Judas, na Mauá eu já tinha sido convidado para fazer pós e fiz algumas palestras, workshops e algumas aulas, eu dei lá, tal. Eu comecei a me apaixonar. Na GV a gente também foi dar aula já para o pessoal que estava fazendo novas empresas, tal, né? Porque lá é administração, falando sobre esse olhar do design, desse pensamento, né, mais solto. E daí eu percebi o seguinte, que o IED, que era o único lugar que podia me dar direito de eu poder dar aula em uma universidade, a não ser em pós-graduação, que é outro mundo, né? O pós-graduação você pode chamar alguém que é profissional de área para dar pós, mas na graduação você tem que ter, no mínimo, uma pós, beleza? Aí o que acontece? Putz, a gente conversou, até eu, Léo Barão, eu já tinha saído do nó, mas a gente vivia conversando até hoje em dia a gente conversa. Lá nos podcasts você pode ver que eu entrevistei Léo, Barão, o Levi, sabe? Todo esse pessoal da Questionar, que eu tenho um carinho enorme, eles também têm um carinho enorme por mim, um puta de um respeito, né? E aí a gente sentou, até tava conversando, eles falaram o seguinte, puta, Hulk, eu acho que você podia continuar, o pessoal gosta das suas aulas, gosta do seu jeito, eu acho que trazer coisa do mercado vai ser legal, você podia de repente investir nisso. E o que eu fiz para investir nisso? Pô, eu tinha que fazer uma pós. Aí o IED me deu uma pós. E daí, finalmente, em 2013, eu podia, finalmente, pedir aula nas universidades e começar a dar aula. Mas aí começa o segundo problema. Porque as universidades que eu dava aula, só o IED que eu já dava aula, deu para continuar. Nas outras, não deu. Né? Não deu na FAP, não deu no Senac, não deu nas outras. Porque eu não tinha mestrado. Né? E porque a cota de pós já tinha sido completada. Então aquela cota de pós que tem, né, que é 5% tal, das universidades já tinha sido completada. Agora, a de mestrado não. Mestrado eu poderia entrar com mais força, até uma cota aí de 60%, 50%, 60%, né, dos professores, do quadro de professores. Falei, puta cara, então vou ter que fazer um mestrado. Enquanto isso eu fui fazendo projeto e esperando o momento certo de fazer mestrado. O que é o momento certo? Cara, o momento que dava para ter um respiro maior, né? E aí eu fui convidado por uma coordenadora, que é a Paula Belfort, que ela é lá da São Judas, agora ela tá no IED, inclusive, eu indiquei ela para lá. E aí eu fui convidado para ela para fazer o mestrado e ganhar uma bolsa fazendo esse mestrado. Pô, ganhei a bolsa e fiz o mestrado. Fiz muito bem o mestrado. Fiz o mestrado em arquitetura. Então hoje eu tenho pós em design, eu tenho graduação em design, pós em design, né? E eu tenho mestrado em arquitetura e urbanismo, defendendo o tema aí do cowork, beleza? Mas isso é um assunto para, de repente, outro vídeo. Mas o que é importante entender? Cara, quando eu venho para a universidade e entendo o que pode chocar, o que eu percebi? Que as universidades queriam que eu viesse na universidade e falasse como é que é o mercado de trabalho. Como é que são as coisas vindas do mercado de trabalho. Eu fosse lá e falasse, aluno, legal, bacana pra caramba, mas tá vendo isso que você tá aprendendo na teoria? Como é que funciona na prática? Como é que eu tenho que apresentar um projeto? De que maneira eu tenho que expor esse projeto? Será que tem que ficar tanto tempo dourando pílula ou você tem que apresentar logo? E as coisas que eu venho trazer são essas. E é por isso que eu não me considero professor. Eu não tô aqui na frente da sala de aula para virar meu aluno e falar, você é aluno, eu sou professor. Não, eu sou um profissional que tem 22 anos de prática. Você é um profissional que acabou de entrar. O meu aluno é um profissional, também aluno tem que tirar isso da cabeça. Vocês não são alunos, vocês são profissionais com 1 dia, 2 dias, 3 dias, é isso aí. E vocês vão sofrer o que é de fato a profissão. E eu tô falando de qualquer universidade, tá, galera? Eu não tô falando só sobre design, tô falando sobre direito, sobre advocacia, que é a mesma coisa, né? Foi redundante, sobre direito, sobre engenharia, medicina, psicologia, não importa. Na verdade, você é um profissional. Se você entra com o mindset que você é aluno, tem um problema gravíssimo. E é por isso que muitas vezes eu acho que muita gente entra muito cedo na universidade. Tem que entender que área que você quer. Tá? E não é a área que te escolhe, é você que escolhe a área, lembra disso. E não é uma área focada, eu vou ser designer para sempre. Não, eu sou designer, estudei pra caramba administração, estudei tanto administração que eu acho que eu sei administração tanto quanto um estudante. E sei branding também, posicionamento estratégico. Então, o que é isso daí? Quando você entra na universidade, eu não olho vocês como alunos, eu olho vocês como profissionais, pô. E vocês têm que agir como profissionais. O que eu puxo de vocês é justamente isso. Não me interessa se você está vindo direto na aula ou não. O que me interessa é essa entrega. O que me interessa é o que você está buscando. O que me interessa é o que você está identificando de problema. E me provando isso. A coisa que eu mais peço para os meus alunos é me humilhe.
Me mostre que eu estou errado, mostre pra mim que eu estou errado. Fale, olha, não concordo. Se eu vier com um argumento, com uma estrutura, tipo, mas eu não acho legal. Se eu vier com o argumento de eu não acho legal, o aluno tem que virar pra mim, que na verdade não é aluno, e falar, cara, não tem o que você achar ou não achar. Pelo amor de Deus. Né? Não tem essa, eu acho ou não acho. Não, tá aqui, ó. Tá provado aqui. É assim, o projeto é por causa disso, a escolha foi por causa disso e o desenho foi por causa disso. Não foi porque é mais bonito ou mais feio por causa do cliente, por causa do tipo de projeto. E outra coisa que tem que tirar de uma vez por todas é assim, então pra que serve a universidade? Cara, a universidade serve como um treino, serve como um lugar onde você pode dar porrada, dar cabeçada. E nós, que estamos ali na frente, eu não me considero professor, eu não sou professor, eu me considero no máximo mentor. O que é um mentor? O mentor é o cara que vai direcionar, falar, meu, o caminho mais curto é esse, a ideia é essa, o que você está fazendo está indo muito bem. Até porque a minha função e a minha responsabilidade é tirar do aluno o melhor dele, cara. Eu não tenho que fazer cópias de mim, eu tenho meus defeitos e o mundo evolui. Não lembra que eu falei de ficar velho e idoso? Se eu achar que tudo tem que ser igual ao que eu penso, eu tô ficando velho. Se eu entender que o mundo vai mudando, eu só tô ficando idoso, tô ficando com mais idade. Mas, cara, na boa, né? Então é muito ridículo. Eu não gosto de ser chamado de professor, eu zoo com os meus alunos pra caramba. Eles falam, ô professor Huck, né? Fala aluno, eu comento com eles. E quando eles acertam, né? Falou Huck, aí eu realmente chamo o nome deles, entendeu? Porque é nesse pé que tem que ir. Uma faculdade tem que ir nesse pé, pô. Não existe. Isso é que eu não concordo. Quando a faculdade tenta colocar alguma coisa e quando você tem muita gente dentro de uma área, a coisa fica engessada, fica dentro daquela noia, daquela paranoia, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar joinha aí, que isso é muito importante pra gente, pra entender se o conteúdo é legal. Comente embaixo, comente sobre isso, critiquem, falem, façam o discurso que tiver, comentem, que isso é muito importante. Não esquece de seguir a gente nos podcasts que estão animais, tá? Se inscreve, aperta sininho e, vejo vocês na próxima, beleza? Fui!